Ao programa Lespe Debate, o deputado estadual Maurici, do PT, conversou com o repórter Guga Mendonça sobre a CPI da cava subaquática, que investiga irregularidades envolvendo o processo de licenciamento e também monitoramento no estuário entre Santos e Cubatão, no litoral paulista. Confira então alguns trechos dessa entrevista. Deputado, vamos começar esse debate, o senhor fazendo aí uma breve retrospectiva da CPI da cava. Estivemos, tanto a CPI quanto a Rede Alesp em loco lá para fazer uma vistoria. Eu gostaria que o senhor atualizasse o nosso telespectador em relação à CPI. Bem, Guga, primeiro assim, para que o nosso telespectador possa saber nos acompanhar, o que é a cava subaquática, né? Cava subaquática é uma destinação que se encontrou para detritos, resíduos industriais, com um elevado grau de toxicidade, que estavam depositados no canal de Piaçaguera. Eles foram dragados para que os navios pudessem passar. E o que fazer com esses detritos? Então, a opção que se escolheu foi de depositá-los no fundo do próprio canal de Piaçaguera, numa cava, que deveria ser uma cava confinada e uma cava subaquática, ou seja, debaixo do leito do braço de mar e vedada. Bom, foi pedido uma CPI aqui na Assembleia Legislativa para avaliar o grau de ameaça que essa cava significa para a vida na Baixada, tanto a vida dentro do canal, quanto a vida no entorno e das pessoas que vivem, por exemplo, da pesca. E a CPI está andando com esse objetivo. Uma das empresas, a VLI, que é responsável pela implantação, aliás, a empresa VLI, que é responsável pela construção e implantação da cava, tem entre suas proprietárias a Vale do Rio Doce. Por isso que quando foi pedida a CPI se fez uma associação com um eventual acidente ali, poderia ter as proporções de um acidente como o que houve em Brumadinho. É importante que o nosso telespectador saiba que quando a gente está falando de uma cava que foi colocada no fundo do estuário, nós não estamos falando de um buraquinho. Nós estamos falando de um negócio do tamanho de um Maracanã. Então você olha para aquele estádio do Maracanã assim, imagina ele debaixo d'água, cheio de resíduos, de rejeitos da indústria siderúrgica, enfim, da Cosipa, da Usiminas, daquelas empresas instaladas ali. Então, eu fico me perguntando, você pega aquelas civilizações lá de Costa Rica, de Tikal, da Guatemala, e um dia elas desapareceram. O que elas construíram estão lá no meio da selva. Há controvérsias entre os historiadores sobre o que aconteceu com aquele povo. Pode ter acontecido um montão de coisa. Vamos pegar uma analogia? Está lá a cava e esses dias alguém me falou, alguém da VLI ou de uma empresa que faz o monitoramento, falou, não tem risco para o meio ambiente, porque nós estamos monitorando ali sistemática e permanentemente. Aí eu pergunto para a pessoa, tá bom, vamos imaginar que um dia a empresa que você trabalha, que monitora aquilo, vem à falência. Quem que vai monitorar aquele troço lá debaixo da água? Ou seja, há uma sobreposição de interesses econômicos sobre a vida, sobre os interesses vitais das pessoas e do planeta. Então, o que a Marli colocou é uma faceta importante da questão. Tem gente que vive há dezenas, centenas de anos da pesca. E o modo de vida dessas pessoas está sendo prejudicado seguidamente pelos vários empreendimentos, inclusive pela cava. Como é que a gente compensa essa população? Como é que a gente garante para as pessoas que consomem o pescado que elas não correrão risco jamais? Como é que a gente garante para as pessoas que vivem na Baixada que a vida delas está salvaguardada de eventuais acidentes como esse? Lembrando que não é difícil acontecer acidentes. O mundo recente, com essas questões de inovações tecnológicas, tem vários. Para se mencionar um, há poucos meses teve a situação de um navio que entravou o canal do Panamá, certo? Fez com que o tráfego marinho internacional parasse por vários dias. Acidentes acontecem. E ali nós temos um canal de 15, 17 metros de profundidade, você esteve lá comigo, você viu, no meio do estuário. O canal é sinalizado. Obviamente, quem lida com grandes navios ali é a praticagem, que conhece bem o lugar. Agora, um acidente, se um fundo de um navio daquele bater numa cava como aquela e romper, nós temos um problema real de contaminação. Então, eu acho, Guga, que o seu programa hoje prestou um grande serviço, porque trouxe uma visão para o problema
dos pescadores, trouxe uma visão dos ambientalistas e, para encerrar, a grande reclamação aqui é que eles não estão entendendo muito o rumo que está tomando a CPI. O que parece que eles têm dito aí, a gente que está lá no dia a dia, parece que o presidente, o deputado Barros Munhoz, é um homem experimentado, foi prefeito 3 vezes, deputado várias vezes, ministro, secretário, e já dirigiu várias CPIs, já presidiu várias CPIs, mas o que me parece é que o deputado já tem um juízo formado e na cabeça dele não há problemas, ameaças ambientais. A CETESB cumpriu todas as formalidades e está evidente que não cumpriu. A Cava teria que ter um licenciamento prévio, um licenciamento de implantação e um licenciamento de funcionamento. Muito bem, ela só tem o licenciamento prévio. Quando o Jeffer fala que o que está lá não é o que foi aprovado, é uma questão séria que nós precisamos averiguar. Então, nós estamos hoje na CPI nesse impasse. Há uma tese, que é essa tese que o presidente vem caminhando. E a outra tese, que é a nossa, de que a sociedade precisa participar mais desse debate, precisa entender melhor esse debate, e nós precisamos que a CETESB reveja o processo de licenciamento de implantação da cava, para que dê a garantia para a população da Baixada Santista, para os pescadores e para a sociedade brasileira, de que, de fato, aquela tecnologia é segura. E isso não está demonstrado ainda, Guga. Há um problema que é considerar o tempo de vida do ser humano e das empresas como definitivo, e não é. O planeta está aí há bilhões de anos, correto? Essa sociedade pode desaparecer, esse modelo socioeconômico, capitalismo, aliás, que isso acontecesse, pode ser superado finalmente, certo? Isso pode demorar 500 anos, mas no final disso, a cava, o Maracanã cheio de resíduos tóxicos vai estar lá debaixo do estuário. Ou, no nosso caso, nem exatamente debaixo, correto? Então, essa é uma questão séria. Nós precisamos entender, se nós queremos viver em harmonia com as outras espécies, se nós queremos fazer com que o planeta tenha uma sinergia conosco, que a gente possa viver daquilo que o planeta pode nos dar, nós temos que estar atento à preservação disso, nós temos que pagar o preço disso, certo? O preço da preservação da vida, do ambiente e do planeta tem que estar colocado no preço da produção industrial, porque senão nós estamos inviabilizando o planeta. Acho importante colocar um detalhe em relação ao Jeffer, porque quando ele faz essa avaliação dele do prejuízo que se causa ao ambiente e dos riscos da contaminação, pode parecer, para aquele cidadão, aquela cidadã que está nos vendo, um tanto escatológico, um tanto exagerado, mas ele tem uma questão pessoal que só qualifica o depoimento dele em relação à contaminação, porque ele próprio é funcionário de uma indústria química, a Ródia, ele sofreu uma contaminação, acho que ele pode falar um pouquinho depois nas considerações finais dele, e ele e outros companheiros da Ródia fundaram uma associação justamente para trabalhar nesse tipo de causa e denunciar possibilidades de envenenamento como ele e esses colegas sofreram. Então, Guga, a CPI segue seu trabalho, ela vai apresentar um relatório, é lógico, como tudo na política é uma correlação de forças, certo? Se o entendimento do deputado Barros Munhoz tiver uma correlação dentro da CPI maior, será aprovado um tipo de relatório, se acontecer um outro entendimento, será aprovado um outro tipo de relatório. Eu, da minha parte, Guga, vou participar da CPI até o final, da maneira como eu acredito, daquilo que eu acredito, mas acho que nós temos que continuar fazendo ações como a de hoje, trazer a dona Marli, trazer o Jeffer, para debater o tema. A sociedade precisa entender o que está acontecendo. Ela pode até entender que está correto essa técnica para lidar com essa questão da dragagem do porto. Ela pode até entender que essa solução técnica encontrada foi uma solução que apresenta um risco que a sociedade é capaz de suportar, mas ela precisa saber do que está falando. Então, esse debate precisa ganhar vida para fora dessas paredes. E isso nós vamos continuar fazendo, Guga.